Inscreva-se no canal Neville Goddard Português para acompanhar novos vídeos com interpretações profundas, práticas e atualizadas dos ensinamentos desse grande místico. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e permite que mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos transformadores de Neville Goddard. Se algo fez sentido para você ou se quiser compartilhar uma experiência, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação enriquece toda a comunidade. Gratidão por estar aqui. Vamos juntos transformar a consciência e a realidade. Palestra de Neville Goddard, Viva no Fim, 19 de julho de 1968. Ouso dizer que todos aqui diriam sim à afirmação das Escrituras: com Deus, todas as coisas são possíveis. Marcos 10:27. Não creio que você estaria aqui se não acreditasse em Deus, e no Deus para quem todas as coisas são possíveis. Mas talvez paremos aí mesmo, separando o homem de Deus. Meu propósito é mostrar a você que não somos dois, somos um. Que Deus realmente se tornou homem, e que o homem pode se tornar Deus. Então, deixe-me agora, esta noite, apresentar-lhe as razões das minhas afirmações. Voltamo-nos para o livro de João, o Evangelho de João. Somos informados de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Bem, isso é um erro de tradução. A palavra traduzida como entre é a preposição grega em, que significa dentro. O Verbo se fez carne e habitou dentro de nós, em nós. João usou o plural nós para a natureza da qual consistimos. A palavra de Deus, que é definida nas Escrituras como o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, não tomou sobre si uma única pessoa entre os homens, pois, se fosse assim, essa pessoa assumida teria se destacado e nada mais. Mas Cristo, para salvar a todos, não fez deste ou daquele homem sua habitação, e sim habitou em nós. Essa mesma palavra criativa que criou o universo e o sustenta habita em nós. Portanto, com Deus, todas as coisas são possíveis, Marcos 10:27. E, portanto, com um homem, todas as coisas são possíveis. Ele afirma isso também no livro de Mateus: com Deus, todas as coisas são possíveis. Mas em Marcos, ele diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Ou seja, para o homem que acredita. Então, essa palavra criativa está em nós. Mas o que é essa palavra criativa? É sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Cristo no homem. Ó homem, tu és toda imaginação. E Deus é homem, e existe em nós e nós em ele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Cristo, o corpo divino, Jesus, e nós somos seus membros. Então, quando você diz eu sou, esse é ele. Agora, você pode acreditar que é agora o homem que gostaria de ser, mesmo que no momento da sua suposição a razão negue isso, e seus sentidos também neguem? Você pode realmente conceber uma cena que, se fosse verdadeira, implicaria na realização do seu sonho? Imagine só. Certamente você pode imaginar. Mas o problema é, você vai acreditar? Você acreditará na realidade da coisa imaginada? Se eu pudesse, neste exato momento, me imaginar em qualquer estado e habitar nele. Bem, o que é habitar nele? Estou pensando nesse estado, isso é Cristo, e esse é o poder ressuscitador do universo. Se eu permanecer num estado, vou ressuscitá-lo e objetivá-lo em meu mundo. Mas tenho que selecioná-lo e entrar no estado. Se o espectador pudesse entrar em qualquer um desses estados em sua imaginação, aproximando-se do estado na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, como seria se fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse agora o homem que gostaria de ser? Como eu saberia que poderia me tornar isso? Bem, primeiro, presumo que sou isso. Deixe-me pensar nos meus amigos, aqueles que realmente se alegrariam comigo se isso fosse verdade. Deixe-me imaginar que estou vendo-os em minha mente. Como eles me veem, se o que estou presumindo for verdade? Eles deveriam me ver como eu me vejo. E se forem amigos, deveriam se alegrar comigo. Então, deixe-me agora supor que estou vendo refletido no rosto de um amigo aquilo que, se eu visse, implicaria que ele vê em mim aquilo que presumi que sou.
Isso funcionará. Tente. Eu lhe digo por experiência própria, funciona. Como nos é dito em Coríntios, vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. A menos, é claro, que você não passe no teste. 2 Coríntios 13h05, tradução de Moffat. Agora somos desafiados. Ele diz, venha, teste a si mesmo e veja. 2 Coríntios 13h05, Moffat. Bem, é assim que eu me testo. Se Cristo está em mim, e todas as coisas são possíveis para Cristo, então devo descobrir quem Ele é. Bem, eu o encontrei como minha maravilhosa imaginação humana. E porque Ele habita não só em mim, mas em nós, tudo é possível para todos. E assim, você ajuda melhor o homem dizendo-lhe quem é Cristo. Você poderia dar a ele todas as coisas de que ele precisa no mundo. Ele voltará amanhã para buscar mais, a menos que saiba quem é Cristo. Você pode dar o mundo inteiro a qualquer um deles, e eles vão gastá-lo, desperdiçá-lo, se não souberem quem são. Mas diga a ele quem ele é, e ele não precisará de nada mais além do conhecimento de quem é, e da aplicação desse conhecimento. Pois somos o poder operante. Não funciona sozinho. Posso lhe dizer que sua imaginação é Cristo, e talvez você acredite em mim, mas a menos que você realmente a leve ao ponto de trabalhar nela e operá-la, isso não significa nada. Bem, se esta noite eu realmente acredito nisso, não permitiria que o sol se pusesse antes de dormir sentindo-me na situação do desejo realizado. E não precisa ser um desejo meu. Poderia ser um desejo para um amigo, para todos no mundo. Porque Cristo habita em todos, e Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. Então, todos devem ser eu mesmo, empurrados para fora. Portanto, digo a mim mesmo, como outro aparente, o que faria se fosse você? E, em vez de dar-lhe aquilo de que precisa fisicamente, digo-lhe como consegui-lo para si mesmo. Como você se sentiria se agora fosse o homem que deseja ser? Como você veria o mundo, se as coisas fossem como você deseja que sejam? Agora, é isso que quero dizer com viver no fim. Robert Frost, apenas um ano antes de partir desta esfera, escreveu uma história para Life Magazine, e disse: os pais fundadores não acreditavam no futuro. Que choque! Eles não acreditavam no futuro. Eles acreditavam nisto. Ele disse: estamos sempre imaginando antes de termos evidência. E a coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Eles não tinham evidências para apoiar sua reivindicação à democracia. Estavam sob o comando de um rei quando descartaram isso e começaram a simplesmente construir um conceito de futuro. Eles não acreditavam que a mera passagem do tempo lhes traria esse sonho. Eles acreditaram nisto. E esses homens acreditaram implicitamente na palavra de Deus. Eles acreditavam que, se eu sei o que quero, quando oro, acredite que recebi, e o receberei. Bem, se esse preceito for verdadeiro, literalmente verdade, ser aceito literalmente, cumprido literalmente, então o que estou fazendo sem acreditar na verdade? Eu deveria saber exatamente o que gostaria de ser e, descobrindo o que gostaria de ser, contra o que pareço ser, ousar assumir que eu sou isso. E a minha suposição, embora falsa, se persistisse, tornar-se-ia realidade. Anthony Eden. E isso eu sei por experiência própria e sei que é uma lei. Portanto, se alguém não está se tornando o homem que gostaria de ser e me diz, bem, uma vez eu imaginei isso e isso não funcionou, então, o que você está fazendo agora? Ainda não está imaginando? Se imaginar cria realidade, o que você está imaginando? Pois, se Cristo é o único poder criativo no universo e eu o identifico com a minha própria imaginação, então a minha imaginação está criando a realidade. Então, o que estou imaginando? Pego o jornal da manhã e estou alimentado com tudo que não deveria me banquetear, todos os horrores do mundo, todos os estados negativos do mundo. Depois de lê-lo por uma hora, devo regurgitar ou, de alguma forma estranha, apagá-lo? Por que não posso passar a vida alimentando-me de tais bobagens? Mas, se eu realmente souber o que quero, o que você quer, o que nós queremos, e me convencer de que temos isso, se minha premissa é sólida, de que a imaginação cria realidade, eu deveria, em um futuro não distante, ouvir você me dizer que funcionou para você, e outro me dizer, e eu,
por sua vez, lhe contar e passar a vida compartilhando esta notícia maravilhosa com outros. Então eu digo, viva como se fosse verdade. Como se fosse verdade aquela passagem de Shakespeare, fomos ensinados desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até existir. Aqui encontramos em César, aquele que foi desejado até que existisse, Júlio César, por William Shakespeare. Ele não nasceu César, o rei, mas aqui estava uma ambição cumprida. Porque ele foi desejado para isso. Ele o desejou, viveu no estado, e tudo se reorganizou para se conformar ao estado ao qual ele era fiel. Vejo isso em meu círculo imediato. Aqueles que você nem por um momento pensaria que se tornariam proeminentes, mas desejam ser proeminentes. Aqueles que desejam ter sucesso, pois concebem um sucesso. Não há dois que vejam o sucesso da mesma maneira. Alguns veem isso através dos olhos da riqueza, outros através da ascensão em alguma profissão, outros de alguma outra maneira. Bem, seja o que for que eles concebam, eles agora percebem-se, noite após noite, dormem na suposição de que agora são o que gostariam de ser. Então voltamos. Se a palavra é verdadeiramente a palavra que cria o sistema em que vivemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:3. Nem mesmo as chamadas coisas desagradáveis. Pois, se todas as coisas foram feitas, ele também teria de ser responsável pelas coisas desagradáveis. Assim as Escrituras nos dizem, eu mato e dou vida, eu firo e saro. Deuteronômio 32:2.39. Eu crio a bênção, eu crio as maldições. Mas agora devo escolher a vida. Escolha as coisas adoráveis. Mas não diga que existe outro Criador, pois, se houver outro Criador, então estaremos em conflito. Portanto, minha própria imaginação pode conjurar coisas desagradáveis se eu insistir nelas, ou coisas adoráveis. Mas não pode haver dois deuses. Não pode haver dois criadores. E, se eu puder encontrar esse Criador e identificá-lo com minha maravilhosa imaginação humana, então não poderei passar a responsabilidade. Não posso recorrer a nada e culpar pelas coisas que acontecem na minha vida. Sei que muitos de nós não somos discriminadores, e quando vemos a nossa própria colheita, não a reconhecemos. Não podemos conceber que, de alguma maneira estranha, tenhamos permitido que essas coisas fossem entretidas por nós. Mas nós fizemos. Não poderia ter acontecido de outra maneira. Então, se eu acreditar e aceitar, bem, então viverei de acordo com isso. E então, quando souber o que quero para alguém, e isso vale para tudo neste mundo, bem, então agora, neste exato instante, você deseja felicidade no casamento. Você diz, bem, não há uma única pessoa no meu mundo que seja legível. Não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém. Tudo o que você precisa fazer é decidir dentro de si o que deseja. Agora, o que você faria se fosse verdade? Você usaria um anel em um dedo que implicaria que alguém o colocou ali, aquele que você admira? Bem, então use-o aí. Não use um anel físico. Vista-o como se ele o tivesse colocado ali. E durma sentindo que o que você está sentindo é real. Não diga, é tudo imaginação. Certamente é. Por toda a imaginação é Cristo. Portanto, é tudo realidade. Então, quando você diz, isso é apenas minha imaginação, bem, você está apenas dizendo, isso é apenas uma coisa chamada Cristo. Quando você trata a imaginação dessa maneira, existe alguma coisa neste mundo que não foi imaginada primeiro? Cite uma coisa ou aponte algo neste mundo para mim que agora é considerado real e que não foi, inicialmente, apenas imaginado. O que agora está provado, já foi apenas imaginado. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira, todas as coisas foram feitas por ele, João 1:3. E ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Toda a realidade objetiva é produzida exclusivamente através da imaginação. As roupas que você veste, as cadeiras nas quais você está sentado, isto em que estamos agora colocados, tudo já foi apenas imaginado. Agora, esta noite, descubra exatamente o que você quer. Não o que eles acham que você deveria querer. O que você quer?
Não peça permissão a ninguém. Você não precisa da permissão de ninguém. Você só precisa de sua própria decisão. O que eu quero agora? Como seria se fosse verdade agora? Capte o clima e tente dar a esse clima toda a vivacidade sensorial da realidade, todos os tons da realidade. Depois, durma nele como se fosse verdade. E então, espere o inevitável. O inevitável é que você o ressuscite e o objetifique na tela do espaço. E então o mundo chamará isso de real. Eles podem não acreditar em você. Isso realmente não importa se você contar a eles que isso aconteceu porque você simplesmente imaginou. Não. Eles apontarão para a série de eventos que levaram a isso e darão crédito à ponte de incidentes através da qual você caminhou em direção à realização desse estado. E apontarão alguma coisa física que foi a causa. Não. A causa é invisível, pois a causa é Deus. E Deus é invisível aos olhos mortais. Quem sabe o que você está imaginando? Ninguém sabe. Mas você pode sentar e imaginar, e ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Mas você pode dar realidade ao estado imaginado. Se fizer isso, sim, uma ponte de incidentes aparecerá em seu mundo e você passará por uma série de eventos que levarão à realização do estado imaginal. Mas não atribua causalidade a nenhum passo físico que você deu para cumpri-lo. Você se imagina tendo um negócio maravilhoso e, então, chega o dia em que um prédio está à venda. Você não tem um centavo para comprá-lo. E um total, não um completo estranho, mas um homem, chega e pergunta a você de maneira bastante amigável: você vai comprá-lo? E, sabendo que você não tem um centavo, você diz a ele, como faria um amigo: comprar com o quê? Então ele diz: bem, eu tenho dinheiro, só que o banco não saca nada. Você diz: bem, não tenho garantia. Mas ele diz: eu observei você. Você é uma pessoa honesta. Sua família, eles são honestos. Eu acho que são. Você gostaria que eu comprasse para você e pedisse ao meu advogado que fizesse uma oferta? Se eles souberem que estou licitando, eles sabem que tenho dinheiro. Eles vão me licitar. E então conseguirei pelo preço mais baixo, contratando um advogado que represente mais de um cliente, e eles não saberão quem ele representa, e fará uma oferta. Você está disposto a aceitar, independentemente do preço? E você diz: sim, aceito. Mas não tenho garantia. Tudo o que preciso é da sua assinatura, de que você simplesmente pagará 6% de qualquer que seja o preço, e depois reduzirá esse valor principal durante um período de 10 anos. Acordado. Bem, então assine isto e veremos se podemos comprar. Naquele dia, você é o dono do prédio. E você não tem um centavo. Quando for o dono do prédio, naquele dia, você só tinha sua assinatura em um pedaço de papel. Ao final de 10 anos, você reembolsa o principal do homem. Você reduz o valor ao longo dos anos, pagando a ele 6% ao ano. Ao final dos 10 anos, o homem morreu. 20 anos depois, ele deixou para você 150 mil em dinheiro isento de impostos, além de algumas casas e muitos pertences pessoais. Enquanto isso, você continua nesse negócio, e ele se multiplica e se multiplica. Aquele ano era 1922. Ou 1924. Estamos agora em 1968. Aquele edifício, de fato, já não existe desde 1924. Ele pagou apenas 50 mil por ele. Foi reembolsado, e reembolsado. 3 anos atrás, um banco comprou o imóvel. O prédio estava apodrecido. Comprou a propriedade por 40 mil dólares, em dinheiro, e sem ganho de capital. De 50 mil para 840 mil. Enquanto isso, o negócio se expandiu para todas as outras ilhas, de modo que hoje não seria possível comprá-las por 15 milhões de dólares. Tudo isso surgiu na imaginação. E isto remonta à imaginação que precedeu a oferta desse homem para comprar o edifício para o jovem. Ao ver o edifício e pensar que os atuais proprietários haviam enganado seu pai, e, por meio do engano, o tiraram da sociedade, de uma parceria júnior, ele ficou comovido. Não para se vingar, mas para provar que realmente tinha algo dentro de si que poderia ter sucesso, apesar desse engano. Então,
Todos os dias ele via naquela marquise, não o nome deles, mas o nome da sua própria família. Ele via isso em sua mente. Por que não pegar o nome deles, transliterá-lo e fazê-lo soletrar o nome da família deste homem? Ele viu isso em sua mente. Ele via esse nome. E, se fosse verdade, implicaria que a família o possuía. Ele fez isso todos os dias, 2 vezes por dia, durante 2 anos. E então, aconteceu. De repente, do nada. E tudo foi possível. Hoje eles estão por todas as ilhas, e não têm parceiros. Nunca contrataram um sócio. Nunca venderam nenhuma ação fora da propriedade da família. Tudo pela imaginação. Agora, eu sei do que estou falando, porque sou membro dessa família. Estou falando da minha própria família. Isto não é boato, eu sei. Meu segundo irmão, Vitor, em cuja imaginação tudo isso começou a florescer. Ele ainda trabalha, tudo pela imaginação. Ele sabe o que quer. E então, depois de decidir por si mesmo isso é o que eu quero, isso é bom para o negócio, ele se apropria disso em sua mente e deixa as coisas acontecerem. Como nos é dito nas Escrituras. A visão tem sua própria hora marcada. Amadurece. Florescerá. Se demorar, então espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque 2:03, tradução de Moffat. Leia isso no livro de Abacuque. Aqui está a verdadeira tradução dessa passagem. Então, quando você souber o que quer, permaneça fiel a essa suposição. E, embora no momento ela seja negada pelos seus sentidos e pela razão, se você persistir nela, ela se tornará um fato. Não nos é dito que Deus chama coisas que não são vistas como se fossem vistas, e então o invisível se torna visível? Veja Romanos 4:17. Ele chama tudo do invisível para o visível dessa maneira simples, pois ele é o poder da ressurreição. Então, se eu presumir que Deus sou, não preciso ter evidência para apoiar isso. Presumo que eu sou. Sou o quê? Bem, eu nomeio. E, tendo dado um nome, uma forma, uma definição, permanecendo nela, eu a ressuscito. E, se são necessários 1000 homens para ajudar no nascimento desse estado, 1000 homens desempenharão o seu papel. E eu não preciso sair e procurá-los. Assim como meu irmão não teve que sair e procurar por esse homem. Ele não saberia nem por onde começar. No que lhe dizia a respeito, ele fez isso mentalmente, e permitiu que tudo acontecesse. E ele entra como uma piada. Ele realmente achou que era uma piada. E disse a esse homem: "Você está me enganando." E o homem respondeu: "Bem, espere. Deixe-me ligar para meu pai. Ele está almoçando." Ele ligou no telefone. "Papai, suba. Deixe tudo e venha." Então ele disse: "Agora conte ao meu pai o que você me contou." "O nome do meu pai é Joseph." E meu pai disse: "Você está falando sério mesmo?" E o homem respondeu: "Sim, Joe, estou falando sério. Vou fazer com que ele dê um lance hoje. Você coloca sua assinatura aqui." Seu filho, Vitor, colocou sua assinatura. Isso é tudo o que preciso. Ponto. Essa foi uma amizade para toda a vida. Então, quando aquele homem morreu, ele não devia nada ao meu irmão Vitor. Ele o amava tanto, a amizade, o sentimento, a essência que teve com meu irmão Vitor, que deu a ele 150 mil em dinheiro, isento de impostos. E as casas? Tudo isento de impostos. E aquele edifício, que ele comprou por 50 mil, foi vendido 3 anos atrás ao Banco da Nova Escócia. Eles o demoliram e construíram uma estrutura adorável. Mas pagaram a nossa família 840 mil por aquele prédio. E não houve imposto sobre ganho de capital. A coisa toda foi simplesmente gratuita. Então eu sei do que estou falando. Tudo o que preciso de você é a aceitação disso. Você vai acreditar? Você acreditará que, com Deus, todas as coisas são possíveis? Marcos 10:27. Você acreditará que todas as coisas são possíveis ao homem? Bem,
Você pode provar isso num futuro não muito distante. Mas você é o poder operante. Não funcionará sozinho. Se você se atrever a presumir, nesta mesma noite, que tem um emprego melhor do que o que tem agora, ou que tem uma renda maior, você pode ser demitido amanhã. Não se preocupe. Refletindo, você verá que isso foi necessário para movê-lo em direção ao cumprimento de sua suposição. Você pode ser demitido, e eu nem piscaria se você me dissesse amanhã: bem, eu fiz o que você me disse, e fui demitido. Eu já vi isso. É preciso que alguém o demita para que você consiga um emprego melhor. Eu já vi isso mais de uma vez. Eu não sairia e largaria o emprego. Você pode ser promovido no emprego ou pode ser convidado por alguma outra empresa competitiva para se juntar a eles. Não sei como isso acontece, só sei que, se você permanecer fiel ao pressuposto, isso vai acontecer e você será promovido para a realização do estado que ousou assumir que é seu. Eu poderia contar inúmeras histórias dessa natureza. Então aqui eu digo, permaneça no fim. O fim é onde começamos, pois, se vi meu nome na marquise, é o fim. Não espero que o incidente aconteça no meu mundo para passar de um para outro, eu moro no final. Então, se eu for até o fim, como seria se fosse verdade? Um caso de saúde, por exemplo, não pense em como vai melhorar, mas vá até o fim e fale para quem não está bem. Mentalmente, você diz a eles: sabe, nunca vi você com uma aparência melhor, e faz com que eles digam: nunca me senti melhor. Bem, agora isso é uma confirmação do que você está vendo. Você diz: nunca vi você com uma aparência melhor, e os ouve dizer: bem, nunca me senti melhor. Mas você pode me dizer: não consigo ouvir as pessoas. Você pode. Você pode ouvir tudo o que quiser. Você não precisa ouvir de forma audível. Ouça neste exato momento. Talvez você não consiga assobiar uma música, talvez você não consiga cantar de forma alguma. Você não sabe tocar um instrumento, não sabe assobiar, não sabe cantar. Bem, você pode agora imaginar que está ouvindo o hino de batalha da República. Ouvir. Você não consegue ouvir? Você pode aumentá-lo a 1000 vozes, 10.000 vozes. Você ouviu isso no funeral do senador Kennedy, você viu na TV. Não foi comovente quando o órgão começou a tocar, e, de repente, aquela adorável voz suave começou a cantar, e a coisa toda tomou conta da TV? Duvido que houvesse muitos olhos secos quando cantaram um hino de batalha da República. Eu não sei cantar, não posso assobiar uma música, mas posso ficar aqui agora mesmo e ouvir a coisa toda crescer. Se eu tentar duplicar com minha voz, não consigo. Mas posso ouvir a voz dele enquanto ele canta. Você pode ouvir a voz de qualquer pessoa. Pode ouvir a voz do autor. Esta noite, sozinho, você poderá ouvir minha voz e poderá colocar em minha voz o que deseja ouvir. Eu, sem que você saiba, me encontrarei lhe dizendo: algo acontecerá para confirmar o que você está ouvindo. Então você pode fazer isso para o bem ou para o mal. Eu te aconselho, faça isso sempre para o bem, mas a escolha é sua. Você pode machucar e pode abençoar, mas não machuque. Use sua imaginação sempre com amor em favor dos outros. Mas dizer que você não poderia fazer isso para machucar é estúpido, porque você pode. Depende inteiramente de você. Então, você imagina o que quer, acredita que você tem isso e vê como funciona no mundo. Aqueles que zombam disso, deixe-os zombar. Daqui a 5 anos, quando você estiver no topo, eles podem estar trabalhando para você. E podem até ter esquecido que estavam sentados na mesma plateia que você, quando você ouviu e acreditou. E eles também ouviram, mas não acreditaram. Então você seguiu em frente, eles ficaram para trás. Isso é vida. Mas só existe um poder criativo no universo. As Escrituras nomeiam esse poder como Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o mesmo poder. Porque não existem dois deuses, não existem dois senhores, há apenas um. E esse Cristo habita em nós. Ele não se apropriou de um único homem como ensinam os sacerdócios do mundo. Eles falam de um único homem e destacam um homem que difere de todos os homens. Ele não está habitando neste ou naquele homem. Seu desejo era salvar a humanidade, e por isso ele habita em nós,
não naquele homem em particular. Ele não se tornou esse homem habitando em um homem. Não deixe ninguém lhe dizer que o Cristo em você difere do Cristo, e deixe-os nomear qualquer homem que quiserem. Ele não pode diferir. Se existe um Cristo diferente daquele Cristo que está crucificado dentro de nós, que ressuscitou e continua a subir na humanidade, ele é um falso Cristo. E os professores que ensinam sobre um Cristo externo, objetivo e diferente, são falsos professores. Cristo está dentro, e ele surge dentro. Então você sai e coloca isso à prova. Coloque-o à prova extrema. Cristo em nós, e não lá fora, é a esperança da glória. A palavra da qual falo, sua verdadeira definição é significado. No início havia um significado para tudo, e esse significado estava com Deus. E o próprio Deus era o significado. João 1:1. Há um propósito. Há um plano por trás de tudo. Ele planejou tudo como aconteceu e como será consumado. E o propósito disso tudo é nos despertar para que nós e ele sejamos um. Então ele realmente se tornou nós, para que possamos nos tornar Deus. Parece incrível, mas é verdade. Esse é o propósito da vida, pegar a humanidade e elevá-la a Deus, para que ela se torne Deus. Então, ele se tornou o homem para que o homem possa se tornar Deus. E hoje